cliente. Quando eu mostro as contas, a coisa muda de figura. Porque quando você mostra a conta, a diferença financeira, que é o inventário que vai sobrar para o filho dele, ou a holding familiar que ele pode fazer pagando por mês, pagando o que cabe dentro do bolso dele, na hora que você apresenta, todo mundo diz, eu quero. O seu trabalho é não deixar ele procrastinar. Mas até hoje a gente nunca se deparou com um cliente falando assim, não acho isso legal. Nunca! Isso nunca aconteceu. Não, eu não quero isso. Acho melhor não. Nunca teve. E não tem, porque quando você matematiza o negócio, fica inexcusável. Algumas questões as pessoas podem concordar ou não. Quando você bota lá o número na frente, não há do que divergir. São fatos mostrados em números. Então, são esses números que eu quero dividir hoje aqui com vocês. Hoje nós vamos lidar aqui com várias planilhas, várias situações diferentes. Se o pessoal puder pegar papel e caneta aí, aproveita esse respiro agora, pega papel e caneta para poder ir tomando nota, para a gente poder dividir cada uma dessas situações e você poder gastar um caderno inteiro tomando nota dessas planilhas. Vamos então ao que interessa? A primeira situação que eu quero tratar com vocês é, imagina só você ter uma pessoa bem abastada, uma família bem abastada, com essa circunstância, que é essa situação aqui, olha, uma pessoa mais abastada que vive no Rio de Janeiro, e eu vou dar exemplo do Rio de Janeiro, depois vou dar outros exemplos. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, assim como Santa Catarina, assim como Bahia, assim como Ceará, são estados cuja alíquota é no teto, é 8%. A alíquota de ITCMD, nós vamos tratar aqui, né? E que o ITBI, por sua vez, também não é barato. Então eu vou tratar no máximo e vou pegar outros exemplos também para vocês aqui. Então vocês imaginem uma situação em que uma família mais abastada, uma família que tem só um filho e tem imóveis que totalizam o valor de mercado de 10 milhões de reais. Porém, vamos botar aqui já 10 milhões de reais. Vou botar aqui 10 milhões de reais valor de mercado, porém, olha que ruim. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Peraí, quero ajeitar aqui para facilitar aqui pro pessoal. Não. Depois eu ajeito. Porém, o somatório desses valores na declaração de imposto de renda dá 1 milhão de reais, apesar do valor de mercado desses imóveis serem de 10 milhões. Então isso aqui, eu vou falar para vocês, se eu for num ambiente rural, por exemplo, isso aqui é absolutamente comum, né? O cara que tá fazendo não precisa nem ser vários imóveis, mas uma fazenda só que o valor está na declaração de 1 milhão e que vale mais até do que 10 milhões. Mas é uma família um pouco mais abastada, um patrimônio de 10 milhões de reais em termos de valor de mercado. Eu queria muito que aparecesse aqui, eu não sei o que eu fiz aqui. Pronto, eu diminui um pouquinho o tamanho da letra, apareceu. E o somatório dá 1 milhão de reais. Eu quero que isso apareça para vocês, até porque se vocês quiserem tirar print da tela e tal, fiquem à vontade, gente, fiquem à vontade. Então vamos lá, vamos começar a tratar das despesas do inventário. Vamos começar falando primeiro do inventário. Primeira coisa que você vai fazer no inventário, eu estou deduzindo que esse vai ser um inventário extrajudicial, porque se for judicial, então a coisa vai para a estratosfera. Então, você vai gastar para fazer a escritura pública de inventário, e essa escritura pública, em geral, ela tem um valor equivalente a 0,5% do valor do patrimônio que está sendo tratado ali. Então, só de escritura, por conta desse monte de patrimônio, vai se gastar ali em torno de 50 mil reais. E antes de eu continuar aqui falando de números, você vai dizer, mas isso é um absurdo, ou então isso está muito pouco, mas, gente, eu estou botando aqui uma situação mediana, tá entendendo? Se você vai ficar se apegando, não, porque aqui tá demais, aqui tá de menos, espera ver as coisas no final e adequa a sua planilha para você ver se funciona. Aí, se for o caso, me critica, pô. Fala, mas você tá falando um monte de bobagem e tudo mais, não tem problema nenhum. Na junta comercial, como é inventário, não tem nada que fazer na junta comercial. Então não tem gasto nenhum de junta comercial. Por outro lado, como essa transmissão de bens imóveis, ela não é a título oneroso, ela é por causa mortes, então também não tem incidência de ITBI, tá? Também é zero ITBI, não vai ter gasto nenhum de ITBI. Porém, você vai ter que tirar uma pregalhada de certidões. Então você imagina que vários bens imóveis e tudo mais totalizando esse patrimônio, vai ser certidão para burro, e eu estou estimando aqui que ele vai gastar uns 2 mil reais de certidões. Cartório de registro de imóveis. As corregedorias gerais de justiça, elas costumam estabelecer padrões, faixas de valores que medianamente também orbita em 0,5% do valor do bem que está sendo transacionado. E aqui, mesmo valor, os mesmos 50 mil que gastaria com a escritura. E aí tem o imposto de transmissão por causa morte ou doação, que eu acho que está na hora da gente dar o nome correto,
O nome que ele tem no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro esse imposto é chamado de imposto da morte, ou death tax, nos países da língua inglesa, mas é chamado de imposto da morte. Como no Brasil a nossa alíquota de ITCMD ela ainda é pequena, vou dizer assim, porque tem outros fatores envolvidos, mas é uma alíquota pequena, chamam só de imposto do inventário, imposto de transmissão por causa da morte e doação, imposto de doação. Dos países mais desenvolvidos e tudo mais, que a alíquota é maior e que tem sistemas de planejamento sucessório muito contundentes, muito eficazes, esse imposto é conhecido como imposto da morte. E é assim que a gente precisa chamar. Então, o imposto da morte, num patrimônio desse tamanho aqui, pega a alíquota máxima, se for feita no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a alíquota máxima é de 8%, o que daria R$800 mil só de ITCMD, só de imposto da morte, R$800 mil. É um apartamentaço aqui na Barra da Tijuca, por exemplo. Apartamentaço não, mas é um bom apartamento na Barra da Tijuca. Quanto vai gastar com advogado para fazer isso? Olha, eu vou botar aqui na nossa planilha, para a gente não comprometer os dados dessa planilha com aquilo que o Márcio cobraria ou com o que o outro cobraria e tudo mais, dessa vez eu fiz diferente. Dessa vez eu fiz o seguinte, é zero. Não vamos levar em consideração o valor que vai se gastar com advogado. Não vamos levar. Por que não vamos levar? Porque tem colega que vai cobrar um preço fixo, vai cobrar R$5 mil para fazer um inventário desse. No meu escritório, por exemplo, vai ser 7%. Com esse patrimônio aqui, a gente pode negociar e fazer um valor fixo. Tá? Um valor que margeia entre 3% e 5%? Pode. Não tem dificuldade nenhuma de fazer. Mas isso é o meu, é o seu escritório, então eu quis tirar daqui essa questão mais subjetiva. Mas fato é que depois, se você colocar na sua planilha, ela vai sim pesar, ela vai ter um peso aqui, que é o advogado. E como se trata de inventário, você também não vai precisar contratar um contador para ser seu assistente na realização desse procedimento. Vai só fazer o inventário. Com isso, você não tem esse gasto de contador, com isso, o gasto de inventário nesta circunstância aqui, ele vai ser de, olha isso, gente, R$902 mil. R$902 mil. E aí a gente começa, então, vamos falar aqui dos gastos com a holding. Vou fazer aqui, ó. Uma cor diferente aqui para vocês não, pra gente ir acompanhando. Deixa eu botar aqui, peraí. Então, com o holding familiar, nesta família que tem um patrimônio de R$10 milhões e está na declaração por R$1 milhão, com o cartório de notas, o gasto vai ser de zero. E vai ser de zero por quê? Porque isso não passa por cartório de notas. Não se faz nenhuma escritura pública para realizar esse ato, nenhuma. Tudo aqui é feito por instrumento particular, porém, levado a registro na junta comercial. E aqui, para fazer esse procedimento da holding familiar, mas você vai praticar basicamente 3 atos na junta comercial. 3 atos. E eu estou botando uma média aí, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ser uns 400 pratas cada ato, o que vai dar R$1.200. Porém, no sistema da holding familiar, no momento que você faz a integralização do capital social, a regra é não há pagamento de TBI, então é zero. Ah, mas aí como é que fica essa circunstância nova? Não é o caso do Rio de Janeiro ainda. Ah, mas na minha cidade que não sei o quê. Então espera, aguenta aqui comigo nessa aula que a gente vai tratar se tiver ITBI também. Mas o fato é que esta é a regra, tá? Esta é a regra, não incide ITBI. Aí você, no caso da holding familiar, você não precisa tirar as certidões. Não tem certidão a ser tirada, não vai gastar nada com certidão. Porém, como o imóvel vai mudar de propriedade, vai deixar de ser da pessoa física e vai passar a ser da holding familiar, vai ter um gasto, e esse gasto percentualmente é o mesmo, não tem para onde fugir, é o mesmo. Contudo, notem que a base de cálculo é diferente. A base de cálculo é diferente. Por conseguinte, o gasto é infinitamente menor. Nessa família aqui, que é a diferença, essa família mais abaixada, que é a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado é de 90%, é exatamente essa diferença que vai repercutir aqui. E também, no sistema, que a gente chama aí de sistema ordinário de holding familiar, você vai ter, sim, o imposto a pagar, que é o ITCMD. Você vai ter o ITCMD. Contudo, porque vai ser feita uma doação de cotas, então você vai ter ITCMD. Contudo, o que acontece? A base de cálculo é menor. Pelo fato da base de cálculo ser menor, como o ITCMD é um imposto de alíquota progressiva, no Rio de Janeiro, por exemplo, com esta base de cálculo, já não vai ser 8%. Nesse caso aqui, a alíquota vai ser de 6%.
O que dá, então, um imposto a pagar de 60 mil reais. Gente, olha a diferença. Cai de 800 para 60 mil reais. Essa é a diferença de ter CMD. Olha o tamanho dessa bronca. É muita coisa, é muita coisa. E aqui, da mesma forma que eu não coloquei advogado lá, também não coloquei aqui. E da mesma forma, não vou botar contador por um simples motivo. Hoje em dia já é uma realidade a utilização do RedSim. Você não precisa mais contratar um contador assistente só para ir à junta comercial registrar uma empresa para você. Você mesmo, profissional que trabalha com isso, advogado ou contador, você vai fazer. Então não vai ter esse custo. Não terá esse custo. Então, o total na holding familiar é de 66.200. E é isso aqui, é lógico que isso aqui vai somar, que advogado, que vai sair muito mais caro aqui do que aqui. Essa diferença, na hora de você mostrar isso para o seu cliente, vai ser maior ainda. Agora, veja, quando eu estou fazendo uma apresentação para o cliente, eu falo assim, ó, imagina que eu vou reunir 3 pessoas. Eu nunca vou reunir 3 pessoas, uma que tem um patrimônio de 10 milhões e a outra que tem um patrimônio de 500 mil reais. Jamais vou fazer isso, jamais. É importante você definir numa mesma reunião pessoas semelhantes, para que você possa pegar essa planilha aqui e mudar aqui os valores de acordo com a realidade dessas pessoas, tanto o valor do mercado quanto o valor da declaração. Para sair aqui no final uma diferença que o cara enxergue, bata o olho e fala assim, caramba, esse é o meu caso. Olha essa diferença que monstro. Olha o tamanho dessa diferença. Nós estamos falando de 835 mil reais de diferença. O que dá uma economia percentual de 93% quase, 92,67, 66. A diferença é assustadora num caso de um patrimônio tão grande. Então, você vai enxergar o seguinte, quanto maior for o patrimônio, em geral, essa diferença aqui aumenta. E não é à toa que todos os bilionários possuem holding familiar. Todos, sem exceção, não tem nenhum, tá? Não tem nenhum que não tenha holding familiar. Alguém acha aí que o governador de São Paulo estava se desesperando porque bloquearam os bens dele? Estava rindo. Porque aquilo ali é meia dúzia de patrimônio. O restante está tudo fora do nome dele. Não pegou. Não pegou porque não está dentro do patrimônio dele. Tá entendendo? Agora liberou e tal, mas não estava nem preocupado com isso. Tenso. Bloquearam meus bens. Quem fica preocupado com isso é o empresário, pequeno e médio empresário. Esses caras não ficam, porque todos eles têm um sistema assim. Sejam os bilionários, sejam os políticos, todos eles têm. Mas, Márcio, essa situação é muito diferente da minha realidade, é muito diferente da realidade dos meus clientes. Então, para isso, eu fiz uma segunda situação. Mas, antes de passar para a situação número 2, eu botei aqui um atendimento aos cri-cris de plantão. Eu falei assim, mas aqui na minha cidade não tem jeito, vai ter que pagar ITBI. Mas, primeiro, tem jeito, é algo que hoje a gente já debate dentro do nosso curso. Tem jeito sim, tem um sistema, tem na verdade 2 sistemas, faz um e se não der certo um, faz o outro, mas ainda assim, tudo deu erro e vou ter que pagar o ITBI. Então botamos aqui a seguinte situação. Eu vou botar já aqui, ó, os valores que você já conhece. Esse aqui também é o mesmo valor, 902 mil, vejam. Não mudei nada, porém, vou botar aqui, ó, cartório de nota, junta comercial, vou mudar só o ITBI para vocês verem. Tudo tá igual a outra, tá? Tudo tá igual, sem exceção. Todos os valores idênticos, olha, reparem. A única diferença vai ser o ITBI. O ITBI, se tiver, ele vai incidir sobre a diferença. No Rio de Janeiro, por exemplo, a alíquota é de 3%, tá? Ele vai incidir sobre a diferença. Ele não vai incidir sobre 10 milhões, ele vai incidir sobre 9 milhões, se for o caso. Então, teria uma fortuna para pagar aqui de ITBI de 270 mil reais. E aí, então, vamos à conta? Vamos ver se os apressados de plantão que disseram que holding familiar já era, teriam razão. Olha só quanto o cara gastaria pagando o ITBI, 336 mil reais. Isso considerando a hipótese de ter que pagar ITBI. Ou seja, só se for alguém de fora do nosso curso, por exemplo, porque de dentro do nosso curso sabe exatamente como fazer para liquidar isso aqui, para não ter isso, tá? Agora, se for alguém de fora, olha isso, olha a diferença. É a diferença financeira, ela não é mais aquele brutamonte de 800 mil, mas, gente, nós estamos falando de mais de R$500 mil de diferença, mesmo no pior cenário.
lidando com um estado horroroso de se trabalhar, que é o Rio de Janeiro, em termos de alíquota de ITCMD. Olha a diferença financeira, estamos falando de mais de R$500 milhão, o que dá uma economia, ainda assim, nesse pior cenário, dá uma economia de mais de 60%. Mais de 60% de diferença.